Enei no Shoubutai, mais conhecido popularmente como Fire Force, é uma série de mangá shonen escrita e ilustrada por Atsushi Okubo, o mesmo autor de Soul Eater. Fire Force foi publicado pela editora Kodansha e serializado na Weekly Shonen Magazine entre 23 de setembro de 2015 e 21 de fevereiro de 2022. No vídeo de hoje, iremos explorar o iceberg de Fire Force, explorando curiosidades, referências e teorias que tornam essa obra tão fascinante. Preparem-se para descobrir detalhes que talvez vocês não conheçam. E antes do vídeo começar, eu já quero avisar que esse iceberg foi feito por mim mesmo e o vídeo vai ter spoilers do anime e do mangá, então assista com sua conta em risco. Combustão humana espontânea. Fire Force se passa em um mundo onde combustões humanas espontâneas transformam pessoas em infernais. Mas pouca gente sabe que isso foi inspirado em um fenômeno real de mesmo nome. Isso basicamente é um fenômeno sem explicação definida, que faz uma pessoa literalmente explodir. Um dos casos mais famosos foi de Michael Faherty, de 76 anos, que morreu em sua casa em Galway, na Irlanda, no dia 22 de dezembro de 2010. O corpo carbonizado foi encontrado com a cabeça virada para a lareira, e existem ocorrências de combustão humana espontânea desde o século XVII. Sistema de geração. Os poderes em Fire Force são classificados em gerações. A primeira geração, indivíduos transformados em infernais e que não têm controle sobre o fogo. Segunda geração, usuários que têm capacidade de manipular, mas não de criar o fogo. Exemplo, Makyuzi, Karin Furran, Tenente Hinawa e Joker. Terceira geração, são capazes de gerar e de controlar suas próprias chamas. Exemplo, Shira Kusakabe, Arthur Boyle, Tamaki Kotatsu, Ibana e Leonard Burns. Geração híbrida. Essa geração basicamente é uma junção das duas últimas gerações que eu citei, e o maior exemplo de personagem dessa geração é Benimaru Shimon. Quarta geração, Adola Burst. Eles têm capacidade de adquirir mais habilidades com suas chamas. Pirocinéticos da quarta geração, também conhecido como Pilares, têm a capacidade de despertar, ativar sua explosão de Adola e se conectar ao Evangelista por meio do Adola Link. Os pirocinéticos da quarta geração são a geração mais forte. Exemplos, Haumea, Shoku Sakabe, Shinra e Inka Kazugatani, entre outros. Polêmica com fanservice. O fanservice em Fire Force é um dos tópicos mais debatidos pelos fãs e críticos do anime. Muitos apontam que o excesso de cenas ecchi, especialmente envolvendo a personagem Tamaki Kotatsu, que é o principal foco das reclamações. Sua habilidade especial, chamada Imã da Luxúria, faz com que situações embaraçosas ocorram com ela, como perder partes da roupa ou ser tocada acidentalmente. Essa característica levou muitos espectadores a acusarem Fire Force de usar fanservice de forma exagerada e desnecessária. Muitas pessoas argumentam que as cenas de fanservice quebram o ritmo de momentos dramáticos ou de ação, desviando o foco da narrativa. Referências religiosas. A Igreja do Sol Sagrado, fundada em torno da veneração ao Sol, representa uma visão distorcida das religiões organizadas, servindo tanto como símbolo de fé quanto de controle. Em Fire Force, incorpora elementos de diversas religiões, incluindo o cristianismo e mitologias antigas. O criador Atsushi Okubo utiliza elementos religiosos para explorar temas como fé cega, manipulação de massas e a relação entre a espiritualidade e a ciência. Adaptação para um anime. O anime de Fire Force foi produzido pelo estúdio David Production, que é o mesmo estúdio de JoJo Bizarre Adventure. O estúdio é conhecido por sua animação dinâmica e detalhada, especialmente envolvendo em cenas de ação, proporcionando uma experiência visual impressionante. Openings. Sem dúvida, uma das coisas mais marcantes em Fire Force são suas aberturas, principalmente a primeira opening, que se chama Inferno, da banda Mrs. Green Apple, que é simplesmente uma das músicas de anime mais escutadas de todos os tempos. E não podemos nos esquecer de Mayday, a segunda abertura da primeira temporada, que é uma abertura cantada totalmente em inglês, e isso é raro no mundo dos animes. Ogun foi inspirado na divindade Yorubá. O personagem Ogun Montgomery de Fire Force foi claramente inspirado em Ogun, uma divindade Yorubá, amplamente venerada nas religiões africanas tradicionais e suas derivações, como o candomblé. O próprio nome do personagem é uma referência direta à divindade.
Sho é albino. Essa é uma teoria da comunidade que fala que o Sho é albino, por ele ser extremamente branco até para os padrões de anime. Basicamente é só isso. Origem do nome da usina Amaterasu. A Amaterasu é um gerador movido a energia térmica localizado na ala central do Império de Tóquio. Ela possui e utiliza a chama Adola Burst para fornecer energia para toda Tóquio. Foi construída pelos ancestrais de Vulcan durante o período inicial do calendário solar. Seu nome reflete a ideia de ser a luz que dá vida ao mundo após a destruição causada pelo grande cataclisma. Esse nome faz clara referência à deusa do sol Amaterasu do Shintoísmo. Nascimento milagroso de Shinra e Sho. A mãe de Shinra e Sho, Mary Kusakabe, deu à luz os dois filhos de uma maneira incomum. Ela deu à luz a eles sem ter tido relações sexuais, e o que torna uma mãe virgem. De acordo com a narrativa, isso é considerado um milagre, uma vez que o nascimento dos dois meninos ocorre de forma sobrenatural, sem uma explicação clara de como isso aconteceu. A história sugere que o evento é uma espécie de intervenção divina. Doppelgangers. Um doppelganger é frequentemente descrito como o duplo de uma pessoa, uma cópia idêntica que pode representar azar, mau presságio ou conflito interno. O termo vem do alemão e significa literalmente andarilho duplo. Tradicionalmente, esses seres são associados à ideia de confrontar sua própria identidade ou destino. Em Fire Force, os doppelgangers são uma versão alternativa de si mesmos, que existem à doula. Para cada pessoa no mundo, um doppelganger existe, mesmo para indivíduos falecidos. A combustão humana espontânea é causada por sua existência se intrometendo e se fundindo com sua contraparte humana do mundo. Assim como o reino de Adola em si, os doppelgangers são ligados ao inconsciente coletivo da humanidade. Os pensamentos e percepções de outras pessoas são que criam um reflexo de uma determinada pessoa. Este reflexo possui habilidades e memórias do original, mas suas personalidades podem ser totalmente diferentes, pois o doppelganger é baseado na ideia comum de quem uma pessoa é. Se uma pessoa inocente e compassiva é amplamente considerada por outros como violenta e cruel, então seu doppelganger terá uma personalidade violenta e cruel. O exemplo disso é Shinra Kusakabe. Embora o verdadeiro Shinra seja amigável e obediente, a maioria das pessoas acreditava que ele intencionalmente matou sua irmã e seu irmão, apenas por diversão. O doppelganger de Shinra tem sua personalidade cruel e sádica. Além do mais, o doppelganger de Shinra fez coisas que o verdadeiro Shinra nunca consideraria fazer, como pintar o cabelo de branco, furar orelhas e fazer tatuagens. Fire Force sofreu plágio. Atsushi Okubo, criador de Fire Force, chegou a mandar uma indireta em um comentário na 28ª edição da Weekly Shonen Magazine de 2019 da Kodansha, afirmando, abre aspas, vou parar de falar sobre o conteúdo do meu mangá antes que ele seja serializado, mesmo para as pessoas que conheço. Não sei de onde meu trabalho pode ser roubado, fecha aspas. Fãs interpretaram que esse comentário foi direcionado a Promare, que é um outro anime de bombeiros. Os pilares são baseados em emoções negativas. Após o primeiro grande cataclisma, era para queimar completamente o mundo até as cinzas, mas o esforço foi um fracasso devido ao número e à força dos pilares na época. É teorizado e confirmado que se os 8 pilares atuais se unirem ao Evangelista, um segundo grande cataclisma ocorrerá. Cada um dos pilares incorpora uma emoção humana negativa, diferente. Essas emoções nascidas da própria humanidade são que alimentam os fogos do grande cataclisma. Agora vocês irão ver quais são as emoções negativas dos pilares, começando pelo primeiro pilar, a Amaterasu, que representa a loucura. Em seguida, o segundo pilar, Haumea, representa a passividade. O terceiro pilar, Sho Kusakabe, representa a apatia. O quarto pilar, Shinra Kusakabe, representa a raiva. O quinto pilar, Inka Kazugatani, representa a destruição. O sexto pilar, Natakuson, representa o medo. O sétimo pilar, Sumire, representa o desgosto. E o oitavo pilar, Iris, representa o desespero. Como Arthur conseguiu respirar no espaço? Na luta final entre Arthur vs Dragon, vemos que a luta foi levada para o espaço. Mas como Arthur conseguiu respirar? Antes dessa luta, houve um arco para forjar uma nova Excalibur para o Arthur. Então, quando a nova Excalibur
ficou pronta, o Vulcan entrega ela junto com um anel, que lhe diz ser feito de fragmento de estrela, e fala pro Arthur usar ele em algum momento crucial. Então, quando a luta foi arrastada para a Lua, Arthur momentaneamente lembra que não consegue respirar no espaço, até que ele coloca o anel estelar e isso faz com que ele consiga a habilidade de respirar no espaço e de transformar em forças todas as suas emoções e pensamento das pessoas da Terra, fazendo assim se conectando com a Dola e a imaginação coletiva, resultando em ele poder realizar feitos extraordinários. Shinra criou o universo de Soul Eater. Shinra Kusakabe criou o universo de Soul Eater no final do mangá de Fire Force durante os eventos que envolvem o clímax de sua batalha contra o Evangelista e a reconfiguração da realidade. A criação do Novo Mundo ocorre como consequência direta de sua conexão com o Adola e sua transformação em um ser divino, o Shinra Banshomen. Shinra se torna um ser com habilidades divinas capaz de remodelar a realidade. Ele ultrapassa os limites da existência humana e ganha o controle sobre os conceitos fundamentais do universo. Shinra criou o universo de Soul Eater ao usar o poder divino do Adola Burst para reconstruir a realidade após a destruição iminente do mundo de Fire Force. Ele usou sua imaginação e visão de mundo para moldar um novo universo onde o caos, a alegria, a magia e outras coisas fantasiosas como monstros coexistam, além de que foi o Shinra Banshomen que criou o Shinigami Soul Eater. Essa conexão entre as duas obras reafirma a genialidade de Atsushi Okubo ao unir suas criações em um ciclo contínuo de histórias. Paradeiro dos pais de Arthur. No mangá, o paradeiro dos pais de Arthur Boyle é revelado e carrega um tom cômico e trágico ao mesmo tempo, refletindo a personalidade peculiar de Arthur e sua visão do mundo. Arthur cresceu acreditando ser um cavaleiro destinado a salvar o mundo, mas isso é resultado direto do abandono de seus pais. Eles decidiram deixar Arthur em casa e simplesmente partiram, deixando uma nota afirmando que estavam, abre aspas, seu pai e sua mãe partiram em uma jornada para salvar o mundo. O castelo agora é seu. Desse dia em diante, agora você é o rei. Fecha aspas. Nos capítulos 203 e 204, nós vemos o reencontro do Arthur com os pais dele no Nether, e nos é revelado que essa história maluca de salvar o mundo só foi um pretexto para eles fugirem de dívidas, já que a situação financeira deles não estava boa. Então, fizeram isso e abandonaram o Arthur. Nesses capítulos podemos observar que o Arthur tem 3 irmãos e que os pais dele sabem de tudo a respeito do Evangelista, da Igreja do Sol e da origem da combustão humana espontânea. O mundo real era o antigo mundo de Fire Force. No capítulo 216 do mangá, quando o cataclisma começa, Shinra tem um Adola Link com Inca, o que leva ele a ter uma visão do mundo de 250 anos atrás. Isso revela que o mundo anterior de Fire Force é o nosso mundo real, e por conta do primeiro grande cataclisma, nosso mundo real se transformou no mundo de Fire Force. Referência a Shadow of the Colossus. No capítulo 262 do mangá, podemos ver uma clara referência ao jogo Shadow of the Colossus, onde Arthur fala pro Vulcan que se ele levantar Excalibur para o céu, o caminho para achar o Yu que estava possuído, entre aspas, pelo Dr. Giovanni, seria revelado. Isso é uma clara referência à espada ancestral, a arma principal de Wander, protagonista de Shadow of the Colossus. A espada tem a habilidade de coletar luz e mostrar a localização de colossos ativos. Resposta do Okubo às críticas do fanservice. Como dito anteriormente no vídeo, Fire Force se envolveu em polêmica a respeito de fanservice. Nos capítulos 278 a 282 do mangá, vemos um novo confronto entre Tamaki contra Assault, só que dessa vez era o doppelganger dele, o que fez esse doppelganger ser imune ao imã da luxúria de Tamaki, já que o Assault original sempre fracassou quando ele ia enfrentar ela, pois ele sempre se distraía pelo fanservice. O doppelganger amplifica essas características, tornando-se uma personificação literal da crítica sobre o excesso da sexualização. Ele representa a visão distorcida de Tamaki como um objeto de fanservice em vez de uma combatente ou personagem complexa. A luta dá para ser interpretada como uma resposta direta de Atsushi Okubo às críticas que recebeu sobre o fanservice excessivo da Tamaki, que frequentemente é alvo de situações de comédia ecchi,
devido à sua habilidade. Ele usa esse confronto para subverter as expectativas dos leitores e reafirmar a importância da personagem. Quando o Kubo faz a Tamaki derrotar o Doppelganger de Assault, isso traz uma clara resposta aos críticos, já que o Doppelganger de Assault é como se fosse uma personificação dos críticos do fanservice. Bem, o vídeo chegou ao fim. Se você conhece outras curiosidades ou teorias, compartilhe nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro conteúdo. Até a próxima. Valeu!